Olá, muito boa noite, gente. Estamos chegando para mais um momento de devocional, né? Edificação, instrução na palavra de Deus. E com a graça de Deus, mais uma vez, estamos aqui para esse nosso, então, momento. E hoje nós vamos dar sequência. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Isabela, Thalita, Cláudia, Agnes, boa noite. Simone, boa noite, Simone. Derek, boa noite, meu irmão, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência, né? Ontem eu fiz aqui a parte introdutória da carta de Paulo aos Filipenses e hoje a minha ideia é dar sequência e nós vamos falar do verso 1 ao verso 6 hoje, tá? Passando aí pela saudação inicial da carta do apóstolo Paulo e adentrando imediatamente a oração de Paulo, né? Pela igreja de Filipos, que está registrada no texto aí de Filipenses verso 3 a verso 11. Todo esse trecho aí é um trecho de oração, intercessão. Inclusive, você que gosta de ler a Bíblia e que gosta de estudar as cartas de Paulo, você vai ver que em outras cartas também, Paulo registra, ele escreve a oração dele pelas igrejas, né? Então você vai encontrar oração de Paulo nas cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você vai encontrar orações escritas por Paulo. O que ele pedia por esses crentes, né? O que ele colocava diante de Deus pela vida desses irmãos. Então você pode depois até mesmo estudar, fazer aí um estudo bíblico sobre as orações de Paulo. Aproveitando ainda o ensejo sobre orações, né, do apóstolo Paulo, existe um livro muito interessante que na nossa editora, nosso país, né, já vai na sua segunda edição, que é um livro, Um Chamado à Reforma Espiritual. O autor é o Donald Carson, e esse livro, Um Chamado à Reforma Espiritual, ele é um livro que aborda exatamente de maneira analítica as orações de Paulo, escritas nas suas cartas. Então é um livro que vale a pena fazer a leitura, mesmo porque é um livro que nos ajuda a aprender, a reavaliar também, né, se for, eu creio que cumpre bem esse papel, de reavaliar a nossa própria prática da oração e especialmente rever, né, a forma, o modo como nós temos orado. Então é um livro que vale muito a pena. Eu não tenho esse livro aqui comigo para mostrar para vocês a capa. Também, se eu tivesse, não ia ajudar muito, porque eu tive a primeira edição e a segunda edição agora houve uma modificação. Mas eu posso colocar depois no Instagram e aí vocês que podem ter acesso lá à capa dele e saber então qual é o livro que eu estou me referindo aqui, que aborda as orações do apóstolo Paulo em suas cartas. O nome do autor é Donald Carson, né, o D.A. Carson, e o livro está pela editora Cultura Cristã, aqui no nosso país. Eu acho que até nas livrarias aqui da cidade acha fácil, tá bom? E vale a pena, é um livrão aí que você pode certamente ler. Ele é fácil, a leitura dele é fácil e vai certamente abençoar bastante a sua vida, tá bom? Muito bem, então. Todos vocês que estão chegando aí, né? Deus abençoe vocês. Muito prazer receber todos vocês aí para esse momento de transmissão. Olá, Rosiele, tudo bem? Alessandra, Dona Rosilda, boa noite para vocês. Que Deus abençoe a todos. Então é importante a gente estar junto aí nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos orar e em seguida vamos ler Filipenses 1, de 1 a 6. Nós vamos para esse texto hoje. Ontem eu sei que nós fizemos a leitura dele
mas eu acabei me dedicando mais àqueles aspectos introdutórios, né? Aqueles aspectos que ficam ali nos bastidores, no contexto da carta, né? Para que a gente possa entender melhor ainda a carta. Todas essas lives estão ficando no próprio IGTV, e aí se você depois quiser, tem a oportunidade, vai poder assistir tudo aí na sequência, se você tiver paciência, né, para me aguentar aí, você vai ter condições de assistir tudo aí na sequência e pegar bem direitinho aí a ideia do que nós estamos estudando. Em relação ao que nós falamos ontem, só lembrar de uma coisa específica: o tom predominante da carta de Paulo aos Filipenses. O tom predominante, a ideia predominante da carta de Paulo aos Filipenses é alegria. A alegria do povo de Deus, a alegria cristã, a alegria do crente, tá? E essa alegria, como nós vamos ver ao longo da abordagem ao texto, é uma alegria que não é nem fruto, nem resultado e muito menos condicionada pelo momento, pela circunstância que nós atravessamos. Mesmo porque, neste mundo, esperar um tempo de paz ou de facilidade ou de tranquilidade para então poder se alegrar, esqueça, não vai ter isso neste mundo. É exatamente o contrário. É alegrar-se na tribulação, é alegrar-se nas dificuldades, é alegrar-se nas circunstâncias adversas, negativas, nas circunstâncias até mesmo aflitivas. Então não adianta a gente querer esperar um momento de paz ou de tranquilidade intermitente, né, sem intervalos ou sem objeções, porque isso não vai acontecer neste mundo, nesta vida, sem chance alguma de isso acontecer. Tá ok? Muito bem, então vamos orar e vamos fazer a leitura do texto sagrado, Filipenses 1, verso 1 ao verso 6. Vamos orar. Senhor nosso Deus, oramos em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, bendizemos o Senhor por esta noite, por este dia, louvamos o Senhor também pela vida de todos quantos estão conosco neste momento, e bem como por aqueles que ainda também depois terão acesso a esse conteúdo. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre os teus filhos, que a tua graça esteja sobre eles, que a tua palavra lhes fale aos corações, eles sejam instruídos, edificados e guardados pelo Senhor. Queremos pedir que o Senhor traga luz ao nosso entendimento e nos permita compreender a tua palavra. Assim oramos ainda com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos nós então, como diz o hino cantado aqui na nossa igreja, vamos nós trabalhar, ajudados por Deus. Somos servos do reino a caminho dos céus. Então, saudação e oração. Filipenses 1, verso 1, diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nesse texto que eu vou me deter. Versículo 6. Antes, porém, claro, vamos comentar o que vem anteriormente. Bom, nós estamos diante de um estilo de literatura. Filipenses é uma carta.
E uma carta, ela precisa de algumas coisas específicas e que, no caso, a carta de Filipenses apresenta. Ela precisa de uma saudação inicial, ela precisa de uma conclusão ou uma despedida, e a carta de Filipenses também tem. Nós vamos dar uma olhada lá, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 4, olha lá como ela termina, né, a conclusão ou a despedida da carta. Saudai, capítulo 4, verso 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, a carta, como nós já lemos no início, ela tem uma saudação comum, uma saudação necessária, como também tem um ato de despedida necessário. Isso era característico da literatura epistolar, da carta, lá no passado. E tem o corpo, tem o desenvolvimento do texto, que aí vem a partir do verso 3. As nossas Bíblias, no início, elas não eram divididas em capítulos e versículos. Isso é coisa de um bom tempo depois, e bote tempo nisso. Então, quando você for ler uma carta, tem que se ter em mente que você nunca pega uma carta para ler e faz o seguinte, lê um parágrafo hoje, um parágrafo amanhã e um parágrafo na semana que vem. Uma carta, talvez dos que estejam aqui na live e dos que estarão, talvez nunca leram uma carta, ou já leram uma carta, ou já escreveram uma carta. Mas uma coisa é certa, uma carta a gente faz a leitura dela rápida, direta, objetiva. Talvez depois nós podemos até voltar e reler alguma coisa. Então, às vezes, a gente perde o raciocínio da carta quando a gente quer ler carta como se fosse livro. Então, lembre-se, Filipenses é uma carta, tá bom? O ideal, o recomendado, é que a cada vez, cada momento que você for ler uma carta, leia ela toda. 4 capítulos, 5 capítulos, 12 capítulos, como tem, por exemplo, 14 capítulos, 13 capítulos como tem Hebreus, 16 como tem Romanos, 13 como tem 2 Coríntios, mas leia de uma vez só, é uma carta. Você precisa ter a noção do contexto geral, do contexto maior, tá bom? Bom, por se tratar de uma carta e ter uma saudação inicial, logo nessa saudação inicial, algumas informações estão presentes, como por exemplo, Paulo e Timóteo. Foram os dois que escreveram? Não, mas é bem provável que Timóteo estivesse com Paulo quanto da ocasião da escrita. Então, nesse caso, na saudação inicial, você já tem as informações básicas. A autoria, Paulo e Timóteo. Você tem os destinatários, para quem essa carta está sendo remetida, e você tem uma saudação, uma breve saudação. Você não vai encontrar esse parâmetro, embora sejam cartas, você não vai encontrar isso, por exemplo, em Gálatas. A carta de Gálatas foi uma carta bem específica, né? E Paulo estava bem irado. Então ele não obedeceu muito esse modelo aqui epistolar, né? E a carta aos Romanos, por se tratar de uma igreja que Paulo não tinha conhecimento, então ele também fez uma introdução, eu diria assim, uma saudação um pouco mais comprida, um pouco mais extensa, entretanto, diferente em teor quanto a Gálatas. Vamos olhar para os versos 1 e 2 e nós vamos observar o seguinte. Primeiro, quem é o autor ou quem são os autores? No caso aqui, o texto é a autoria de Paulo. Timóteo está com ele e é mencionado com ele, no caso, porque é companheiro, está servindo de companhia. Mas eu tenho minhas dúvidas se Timóteo teria escrito alguma coisa. Talvez pudesse ter sido um amanuense. Isso era comum na época. A pessoa ir ditando e outro ir escrevendo. Um amanuense ou um secretário. Depois, Paulo, depois de se apresentar como o autor, depois Paulo coloca as credenciais. E ele diz, servos de Cristo Jesus.
A palavra grega aí é doulos, escravo, e essa palavra é uma palavra grega específica para o escravo de orelha furada. Aquele escravo que, depois de servir há muito tempo o seu senhor, ele tinha lá a sua carta de alforria, mas se ele não quisesse ir embora, então ele usava desse expediente, pedia para suas orelhas serem furadas, e isso indicava que ele era escravo daquele senhor, porque ele queria, voluntariamente. Agora ele estava com o Senhor. Ele podia ir embora, mas a orelha furada indicava que ele estava ali para servir, porque queria estar com aquele Senhor, submisso àquele Senhor. No texto, Paulo diz que ele é doulos de Cristo Jesus. Ele é escravo de Cristo Jesus. E essa é uma expressão muito interessante, muito importante também. Recentemente, foi traduzido um livro na nossa língua do autor chamado John MacArthur. Ele é um pastor batista, até mencionei ele ontem. E ele escreveu um livro chamado Nascido Escravo. É isso mesmo? Ou Escravo? E agora? Não lembro se é... Não, Nascido Escravo é de Lutero. O texto dele é Escravos, o título. E uma das observações dele é essa forma de atenuar o sentido da palavra grega. Porque quando nós olhamos aqui Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, tente ler de outra forma. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Tá certo que para nós, né, a palavra escravatura, ela remete àquilo que era já na época, um negócio bem terrível. E quem foi responsável pela modificação do cenário em torno da escravatura, acreditem, foi o cristianismo. Hoje eu estava lendo um livro sobre isso e um autor estava dizendo que na época de Jesus, na época de Paulo, 75% dos habitantes em Jerusalém e no Império Romano eram escravos. Então era terrível a escravatura, né? E aí uma forma de traduzir a palavra doulos foi servo, e isso acabou atenuando o sentido da palavra para nós. Então, o que o MacArthur critica? É que se nós entendêssemos de fato como escravos de Cristo Jesus, nós abriríamos mão de muita coisa que nós arrogamos ter, como, por exemplo, direitos e privilégios e etc. e tal. Nós somos escravos de Cristo e estamos aqui única e exclusivamente para servir. Em seguida, o versículo 1 apresenta quem são os destinatários. E os destinatários, há uma inserção aqui interessante, né? Porque Paulo geralmente chama o seu público leitor de santos e fiéis, santos e tementes, mas aqui ele diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus. E, gente, a palavra santo aqui não tem nada a ver com aquela ideia de santo católico, canonizado, tá? A palavra santo aqui tem a ver com separado. Então, Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que é um grupo separado por Deus, tá? É um grupo que Deus separou do contexto mundano, do contexto caído, do contexto pervertido. Deus separou. Lá no Antigo Testamento, a palavra é kadosh, e no Novo Testamento a palavra é hagios. Ambas as palavras trazem na raiz a ideia de um corte cirurgicamente preciso. E a ideia é que Deus separa essas pessoas do mundo e consagra para ele usar essas pessoas. Então o texto ficaria assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os separados, a todos aqueles em quem Deus cortou cirurgicamente, tirou do mundo em Cristo Jesus. Só que aqui Paulo acrescenta bispos e diáconos. E essa é a inserção curiosa que eu estava falando para vocês, porque geralmente nas saudações epistolares de Paulo, ele não acrescenta um destaque à liderança. Aqui Paulo o faz. Bom, por que Paulo faz isso? Provavelmente, Paulo está fazendo isso, primeiro, por causa do destaque e da forma honrosa e correta com a qual esses líderes conduziam a igreja de Filipos. E segundo motivo,
como Paulo vai trabalhar no capítulo 3 os falsos mestres, é bem provável que aqui, ao mencionar bispos e diáconos, Paulo está estabelecendo as verdadeiras, as únicas lideranças para a igreja, composta de bispos e diáconos. Porém, só um detalhe. A palavra bispo tem o sentido de supervisor. Tá? No grego é o termo episcopo, o superintendente. A Bíblia, ela traz 3 palavras diferentes para um mesmo ofício: presbítero, bispo, pastor. Essas 3 palavras são usadas sinonimamente nas Escrituras. Logo, essas 3 palavras não estão indicando uma hierarquia. Presbítero, pastor e bispo, né? Do menor para o maior ou do maior para o menor. Não está indicando isso. São 3 palavras distintas que apontam para um mesmo ofício, que pode ser conjuntamente expresso da seguinte forma: o superintendente ancião, ou o supervisor ancião da igreja, que é aquele que faz o papel pastoral, e o diácono é aquele que faz o papel do servo, da diaconia. Então, por esses 2 motivos, destaque da liderança de Filipos e delimitação da liderança da igreja cristã, Paulo insere então esses 2 grupos aqui, tá bom? E ele destaca onde é que estão os santos e, ao mesmo tempo, essa liderança formada de bispos ou presbíteros ou pastores e diáconos. Eles estão em Filipos, cidade grega na época então da chamada Macedônia, tá bom? Só um detalhe que eu quero fazer aqui o retorno, voltar ao termo santo. Lembre-se, entenda isso, quando Paulo diz aos santos em Cristo Jesus, cuidado com o sentido de impecável, porque não é esse o sentido que está no texto. O santo nas Escrituras, aquele que é chamado de santo, aquele que Deus corta cirurgicamente e separa do mundo para usá-lo, para consagrá-lo e usá-lo, esse santo não é impecável. Ele é separado por Deus para ser usado por Deus, para viver para a glória de Deus, mas ele é um santo que peca, tá? Ele é um santo que peca, mas é um santo que luta contra o pecado e deve lutar contra o erro todo o tempo todo, tá bom? Então, eu tenho encontrado irmãos e irmãs em Cristo, e isso não só nas igrejas, mas também até mesmo em seminário, que ficam meio reticentes em serem chamados de santos ou santas. Mas esse é o termo bíblico que é utilizado para se referir aos crentes, santos e santas. Não no sentido impecável e nem no sentido canônico, mas no sentido bíblico, no sentido evangélico do termo, o povo que Deus separa para si, tá? No versículo 2, então aí sim vem a saudação objetiva, simples, que era comum na literatura epistolar do passado, só que a gente precisa entender que Paulo exalta essas palavras e, de certa forma, ele cristianiza essas palavras. O que era comum na época? A simples saudação, graça e paz. Graça e paz a vós outros. Ponto. Paulo dá uma exaltada nessa saudação. Ele deixa a saudação mais excelente quando ele diz o quê? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Com essa forma de fazer então a saudação, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou saudando vocês com a graça e a paz que tanto envolvem a natureza
do ministério de Jesus, da obra de Jesus, a graça de Deus em enviar o seu Filho para morrer por nós, bem como a paz da parte de Cristo Jesus, resultado da sua obra perfeita na cruz do Calvário. Então Paulo ele deixa a saudação que era comum, que qualquer um podia usar naquela época, um imperador podia usar, um membro do império podia usar, um senador podia usar. Paulo deixa ela mais bonita, mais excelente, mais exaltada, quando ele traz para o cenário a graça de Deus e a paz que nós temos com Deus em Cristo Jesus por causa da sua crucificação e ressurreição. Tá bom? Bom, a partir do verso 3 até o verso 11, então aí nós temos a oração de intercessão do apóstolo Paulo. Ele registra a oração dele pelo povo da igreja de Filipos. E ele começa dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo inicia a sua oração expressando gratidão. Ele é grato a Deus pelos filipenses, por tudo que eles representavam na vida deles e a forma como eles tinham até então ajudado o apóstolo Paulo desde o início da plantação da igreja. Olha o que ele diz no verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ontem eu falei para vocês, de acordo com Atos 16, que a igreja de Filipos nasceu de uma maneira muito pequenina, a comerciante Lídia, uma jovem adivinhadora e um carcereiro à beira do suicídio. Esses foram os convertidos iniciais daquela igreja e a partir dali a igreja foi se formando, foi se organizando e desde aquele momento uma igreja que sempre se mostrou muito solícita, apoiadora, companheira do apóstolo Paulo em sua obra de pregação do evangelho, de proclamação missionária. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus por vocês, eu tenho o meu coração grato, especialmente porque desde o primeiro dia até agora vocês têm sido cooperadores na minha missão, na minha proclamação do Evangelho. Nesta oração, do versículo 3 ao versículo 11, nós vemos Paulo expondo a sua confiança em Deus, versículo 6, e em seguida, ou antes e depois do verso 6, Paulo expressa seu apreço, seu carinho pelos irmãos de Filipos. Verso 3, a gratidão. Verso 4, a alegria de Paulo por causa daqueles irmãos, porque neles Paulo tem o seu ministério coroado, e é o que a gente leu ontem aqui, né? Que Paulo queria muito que eles ficassem firmes para que o seu ministério fosse coroado, e eles eles formam a alegria de Paulo. Quando Paulo fala no verso 4 que com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, não há necessidade nenhuma da gente querer criar aí uma distinção. Ele suplica, ele ora, ele suplica. Se bem que a literatura puritana gostava de fazer essa distinção. Não vamos fazer isso aqui, não há motivo para isso, tá certo? E o verso 5 é a questão do apoio financeiro, ofertas que os filipenses sempre dedicavam a Paulo, remetiam a Paulo para que ele pudesse tranquilamente ou de alguma forma continuar pregando o evangelho por onde quer que fosse. E aí nós chegamos no verso 6. Alegre-se. Alegre-se porque a salvação está assegurada por Deus. Versículo 6 nos ensina isso. Alegre-se porque a salvação está assegurada por Deus. Eu denominei o tema dessas exposições em Alegrando-se na Quarentena. E tem muito a ver com o que eu disse no início. Se nós formos esperar um momento pacífico, um momento sem problemas, sem dificuldades, sem adversidades na nossa vida diária, para podermos então ter alguma alegria, nós não vamos ter jamais neste mundo. Então, é alegrando-se na quarentena. Paulo
estava preso e coloca como tom destacado nesta carta a alegria, que aqueles crentes se alegrassem, porque ele estava alegre. Então, irmãos, um grande segredo da carta e da vida cristã é que crente em Cristo e que conhece a Cristo, ele já tem motivo de sobra para se alegrar. Nada lhe falta. Alegre-se porque a salvação está assegurada por Deus. Verso 6 é um verso de extrema confiança do apóstolo Paulo. Eu vou reler o versículo e eu vou organizar o versículo em 4 momentos para a gente trabalhar um por um, tá? Versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós podemos organizar esse versículo da seguinte forma. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta uma certeza. Segundo, o apóstolo Paulo faz uma referência. Terceira, o apóstolo Paulo faz uma descrição. Ele qualifica alguma coisa do texto. E por fim, Paulo apresenta um limite. Eu vou expor esses 4 aspectos do verso e aí nós vamos colocar então algumas aplicações no final, tá bom? Então, em primeiro lugar, Paulo tem uma certeza. E qual é essa? Como é que nós vemos esta certeza no texto? Quando Paulo diz logo no início: estou plenamente certo. A expressão grega que está usada aí no texto indica convicção, certeza de algo. Pois é, Cléo. Hoje está tendo acho que um momento de oração aqui na casa da frente, e aí eu não tenho como fazer, eu não posso ir lá falar para os irmãos baixarem o volume, então vamos com a graça de Deus aí, música de fundo, né? Estou plenamente certo, o termo grego, convicção, certeza de algo, persuasão, é aquela ideia de, olha, eu estou convicto de que um pássaro é um pássaro. Eu estou convicto de que o sol é o sol. É algo que não tem a menor possibilidade de ser diferente de alguma coisa ou do que não é. É aquilo que é. Então é uma expressão muito forte que Paulo usa aqui. Agora, existe um detalhe, né? Como é que Paulo ele ousaria a estar convicto pelos outros? Estou plenamente certo. Né? João Calvino, comentando essa expressão, estou plenamente certo, olha o que João Calvino diz. Por que os homens ousariam a garantir-se para amanhã em meio a tão grande enfermidade da natureza, em meio a tantos impedimentos, asperezas, precipícios? Como é que os homens podem se garantir em relação ao amanhã, quando todo esse é o contexto? Calvino continua dizendo: por certo que Paulo não derivava esta confiança da firmeza e da excelência dos homens, mas simplesmente do fato de que Deus manifestará o seu amor para com os filipenses. Isso no século XVI. Calvino então dizendo, Paulo só tinha condições de derivar a certeza para o amanhã por causa de Deus, não por causa dos homens. Então comece a pensar um pouquinho e chega aí a alguma conclusão, né? Que certeza de amanhã ou de futuro nós podemos ter quando a nossa confiança está em homens? Quando a nossa confiança está em políticos, quando a nossa confiança está na ciência, quando a nossa confiança está neste mundo, qual base nós temos para esperar alguma coisa para o amanhã? Nenhuma. Os de hoje mudam amanhã.
Somente em Deus nós temos condições de estar certos, convictos, persuadidos de qualquer coisa que venha no futuro. Somente em Deus. Abaixo dele, ou fora do Senhor Deus, não temos base segura, não temos base nenhuma para alimentar qualquer esperança que seja. É triste ver pessoas depositando sua confiança e sua esperança naquilo que muda, naquilo que é hoje e amanhã não é, naquilo que fala hoje e não cumpre amanhã. É terrível quando isso acontece. Então, nesse caso, Calvino diz, Paulo só tinha uma base, Deus. Somente em Deus nós podemos nutrir esperança para o futuro. A referência, segundo ponto aí, segundo tópico do texto, Paulo faz uma referência, e a referência que ele faz está assim, ó, aquele que começou há de completá-la. Eu tirei aí boa obra em vós. Aquele que começou há de completá-la. O termo grego que Paulo usa aí, os dois termos para começou, é também um termo usado para salvação. Se você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 3, olha o que diz o texto. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É a mesma ideia aí. Então, quando Paulo diz lá no verso 6 de Filipenses 1, aquele que começou, Paulo está dizendo, ó, aquele que começou a salvar vocês, aquele que aplicou a salvação em vocês, ele vai completar. O termo que Paulo usa lá, completar, no verso 6, aquele que começou há de completá-la. Esse termo completar indica a certeza da concretização de alguma coisa, da realização de algo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo para nós crentes, tenha segurança em Deus. Ele não começou, ele vai completar. E um autor do passado diz assim que Deus não faz nada pela metade. Nós fazemos. Deus não faz nada por experiência. Deus faz por vontade, por decreto. Nós fazemos por experiência. Deus não faz nada pela metade, ele faz completo. Então, ele começou a boa obra em você, então ele vai completar. William Barclay foi um estudioso de línguas do século XVIII, século XIX, e ele era escocês. Não era crente no sentido da palavra, mas era um cara muito prolífico naquilo que ele escrevia, um cara muito bom. E ele observa, em relação ao grego que Paulo usa, que os termos que Paulo usou na carta aos Filipenses eram termos técnicos para indicar o começo e o final de um sacrifício. Na época de Paulo, os gregos já usavam esses termos. Se você tiver curiosidade, eu vou lhe dizer. O termo começou é enarkestai e o termo completar é epitelen. Então esses dois termos, na época de Paulo, eram utilizados para indicar, termos técnicos inclusive, usado dentro de uma liturgia, para indicar o começo e o final de um sacrifício. Então, se você entender isso dessa forma, sabe o que Paulo está dizendo? Ó, Deus começou a salvar você e preparar você como um sacrifício a ser entregue para o Filho, Jesus Cristo. Só que lembre-se, né? Um sacrifício não pode ter defeitos, não pode ter falhas, não pode ter manchas, não pode ter deformações. É por isso que aquilo que ele começou, ele só vai concluir naquele momento específico. Então, até lá, Deus está nos preparando como um sacrifício para ser entregue ao seu Filho. Vai limpando, vai tirando o que não pode estar, que torna defeituoso ou inválido ou ilegítimo como sacrifício. Os que são de Cristo são trabalhados, são preparados por Deus e guardados pelo Senhor, a fim de que nenhum se perca, nenhum. Os que são guardados por Deus perseveram
em toda a jornada da vida cristã. E eu acho que aqui é algo muito interessante, sabe? Porque da mesma forma que Deus nos guarda, nós perseveramos. Nós perseveramos porque Ele nos guarda. Então, se você quiser entender isso de outra forma, é mais ou menos assim, ó. Deus nos preserva, e isso é doutrina reformada, é o 5 ponto do calvinismo, né? O último ponto lá, né? A perseverança do verdadeiro crente. Você também pode chamar de preservação do verdadeiro crente. Aqueles que Deus preserva, perseveram. E vão perseverar aqueles que Deus preserva. Não é bonito, cara? Muito legal. E William Hendrickson comenta alguma coisa interessante. Ele diz, ó, qualquer doutrina da salvação que não faça justiça a esses dois elementos, quais elementos? A preservação divina e a perseverança humana andando de mãos dadas. Qualquer doutrina da salvação, qualquer ensino sobre salvação que não faça justiça a esses dois tópicos, preservação divina, perseverança humana, William Hendrickson diz, é antibíblica. Tá? E aí, deixa eu contar para você, olha, eu separei uma frase de um pregador batista do século XVII chamado John Gill. A frase é muito linda, olha o que ele diz, né? Ele diz assim, a certeza de Paulo, né, que a obra da salvação vai ser completada vai ser, aquela que foi começada vai ser completada, né? Então Deus, Ele começou, Ele vai completar. O John Gill diz assim, que essa obra não pode ser interferida ou destruída, porque representaria um vexame para a Trindade. Ele diz o seguinte, a glória das três pessoas da Trindade, se seu trabalho não é concluído, a glória do Pai na eleição, no pacto da graça, na realização da salvação, na missão do Filho, a glória de Cristo na redenção e do Espírito na santificação seriam inteiramente perdidas. Ele começou, ele vai completar. Deus é fiel, Deus é imutável. E lembre-se, a sua glória ele não dá a ninguém e tudo que ele faz para a sua glória. Então, meu querido, minha querida, fique tranquilo. Lutero dizia que para mim, pouco me importa pelos caminhos pelos quais tenho de passar. O que me importa é quem me conduz. Então, meus irmãos, diante do cenário que nós estamos vivendo, diante do tempo que nós estamos vivendo, diante de toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, gente, confie em Deus, nutra cada vez mais sua esperança, sua confiança nele. Ele começou, ele vai concluir. Jamais Deus teria sua glória envergonhada. Ele está nos preparando para entregar ao Filho naquele dia, naquela hora. Terceira, Paulo faz uma descrição qualitativa. Ele faz referência à boa obra. E aqui o texto, irmão, não é boa obra do crente, nem boa obra do ser humano para Deus. Mas é a boa obra que Deus efetua no ser humano. Remete à salvação. Remete ao aplicar da salvação. O John Gill chamava de implantar a semente divina no coração do crente, né? Em certo sentido, nós podemos ter certeza da nossa particular e pessoal salvação. Essa semente é aplicada no nosso coração. Então, em cada um de nós só podemos ter certeza por nós mesmos. No seu sentido interno e subjetivo. Eu sei, o Espírito testifica com o meu espírito que Deus tem implantado essa semente no meu coração. Mas Paulo está dizendo em relação aos filipenses. Para prestar atenção aí, né? Preste atenção. Paulo está dizendo, ó, aquele que começou a boa obra em vós. Então Paulo não está dizendo o seguinte, olha, eu tenho certeza por vocês. Sei, talvez você já deve ter ouvido isso, né? Ah, a gente tem que crer pelos outros. A gente crê por nós. Crer é uma resposta de fé pessoal, inteiramente pessoal de cada pessoa, de cada indivíduo.
diante de Deus e das promessas do Evangelho. Só que aqui Paulo está dizendo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós vai completar. Paulo está vendo a boa obra, não no sentido interno e subjetivo, mas no sentido externo e objetivo, porque ele olha para os filipenses e ele vê frutos na vida dos filipenses. Por isso que ele diz, vocês estão, sim, sendo objetos da boa obra salvífica de Deus. Um pregador do século XVI, chamado Matthew Henry, ele lista 6 aspectos da boa obra de Deus no crente. Primeiro ele diz, a obra da graça é uma boa obra, é uma obra abençoada, pela qual Deus nos faz melhores a todo momento, continuamente melhores. Segundo, sempre é Deus quem começa essa boa obra. Nenhum ser humano pode começar por si mesmo. Concordando com o que diz o John Gill, o implante da semente do coração. Se Deus não dá vida, os ossos não se levantam. Se Deus não dá vida, os ossos, o corpo, o coração não sai do caixão do pecado. É Deus quem sempre começa. Terceiro, essa boa obra é iniciada nessa vida, mas não é completada aqui. Enquanto nesse estado caído, sempre haverá algo a ser feito, sempre haverá algo a ser melhorado. Quarto, se o mesmo Deus que a inicia também não a concluir, essa boa obra permaneceria inacabada. Isso é que é interessante, porque é Deus quem começa, é Deus quem efetua e é Deus quem conclui. Ele só nos faz perseverar, mas a obra é totalmente dele. Quinto, Deus vai coroar a obra redentiva de suas mãos. Não há por que se preocupar. Estamos tranquilos, não há a mínima possibilidade de, no final, a glória do Pai, do Filho e do Espírito serem envergonhadas porque alguém se perdeu. 6. Será uma obra completada no dia de Cristo, quando vier para julgar vivos e mortos e ressuscitar o seu povo santo. E o texto traz mais um aspecto, mais um elemento. Ele traz um limite, ou um momento específico. O dia de Cristo Jesus. Essa expressão na Bíblia ela varia. Pode ser o dia de Cristo, o dia da ira do Cordeiro, o dia de Jesus. Todos esses termos aí são termos correlatos para uma mesma ocasião, o último dia. O grande dia do tribunal, o grande dia do juízo, o grande dia da ressurreição dos crentes. E quando Paulo coloca, então, até o dia de Cristo Jesus, Paulo está apontando para o momento exato em que Deus vai concluir a sua boa obra, dando ao povo de Deus corpos sem pecado e tornando os crentes, completando todo um processo conhecido como santificação e entregando para Cristo. Até aquele momento, irmãos, até esse momento aí, o dia de Cristo, acredite, lutas, dificuldades, conflitos, crises vão fazer parte da vida cristã ordinária. É inevitável. Vamos ter que lidar e lutar muito com o nosso próprio coração, contra medo, ansiedade, desconfiança, incredulidade. Nós vamos lutar muito ainda, irmãos. Mas cada vez, conforme o nosso coração cada vez mais confiar em Deus, sair para Deus, deixar mais o ego, deixar mais o eu de lado, certamente nós vamos ter mais fortalecimento. Leia a palavra, estude a palavra, creia na palavra, faça parte de uma igreja, viva a comunhão dos santos, apesar dos seus momentos às vezes críticos, mas ainda assim é o melhor lugar e é a melhor companhia que você vai ter. Participe da ceia do Senhor, ore e viva, use dessas ferramentas para fortalecer cada vez mais a fé, o coração e a confiança. Com a volta de Cristo, todos nós seremos livres do pecado. Já não haverá mais luta, crise, conflito, dificuldade. Nós seremos como Ele, sem pecado.
Deixe-me partir aqui para as aplicações. Primeiro, a segurança e a preservação divina na vida do crente não anula a nossa necessidade de perseverarmos. Confie que Deus, de fato, preserva você, guarda a sua vida, o trata como menina dos olhos, tá? Mas isso não anula ou isenta a necessidade da sua perseverança. Você precisa, você tem de perseverar. Só que tem um detalhe, você persevera não porque quer ser salvo. Você persevera porque você já é um salvo. Porque Deus já iniciou a boa obra na sua vida. Então você não persevera como condição a ser preenchida, mas você persevera por consequência da boa obra que Deus faz na sua vida. Tá? A obra é dele, a perseverança é nossa. 2. A nossa vida é um constante sacrifício. Lembra de Romanos 12? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo perante Cristo? É um constante sacrifício, embora com defeitos e pecados, mas é uma vida de sacrifícios. Mas um dia nós seremos sem pecado, totalmente entregues a Cristo, e aí nada mais vai criar objeção à nossa vida cristã. Nós não vamos conviver com aquele momento, ou com aqueles pensamentos, ou com aquelas ideias que são frutos da nossa incredulidade, ou da nossa maldade, do nosso egoísmo. Nós vamos ver a coisa mais claramente. Tenha paciência. Saiba que a boa obra está sendo feita. Não se desanime, não se desespere e também não desista. Não queira desistir perante as adversidades ou as objeções do dia a dia. Lembre-se, a boa obra começou, está sendo realizada e será completada para nos deixar sem pecado. 3. Ao longo dessa vida, Deus trabalha em nós para nos santificar. E para isso, Ele usa tudo. Todas as circunstâncias, situações do dia a dia, bem como pessoas. Às vezes Ele usa a maldade das pessoas para nos santificar, usa a perseguição para nos santificar, usa vírus para nos santificar. Tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se, Paulo aqui fala em boa obra, e a boa obra, ou o grande bem que Deus pode fazer para nós, é nos tornar mais semelhantes a Cristo, sem pecado. Então deixe que Deus use as coisas. Lembre-se, os pensamentos que Deus tem são diferentes do nosso. Às vezes a gente acha uma coisa boa, Deus diz, é ruim. Às vezes nós achamos uma coisa ruim, Deus diz, é bom. Eu estava pensando hoje, assim, sabe? Se a gente tivesse conhecimento do decreto de Deus. Imagine, né? Então, eu vou pegar aqui, imagine o cenário. Deus olhando para o decreto e executando. E a gente aqui embaixo, sem olhar para o decreto, pensando da nossa forma mesquinha, pequena, criatura e tal, às vezes reclamando, às vezes trocando os valores, né, invertendo os valores. Mas imagine que você tivesse conhecimento dos decretos de Deus. Você continuaria a orar como você ora? Você continuaria a verificar e pesar as coisas como você pesa? Isso é bom. E Deus diz, não, não é bom não. Por outro lado, a gente fala, pô, mas essa pandemia, esse vírus, essa quarentena é ruim. Deus fala, não, é bom, eu estou fazendo bem na sua vida. Talvez a gente mudaria muita coisa. 4. Salvação é obra de Deus do início ao fim. O homem não se salva, é Deus quem nos salva. Sempre. 5, ou quinto e último, somente, guarde isso, somente numa perspectiva teocêntrica, centrada em Deus, é que nós podemos, de fato, nutrir, alimentar alguma certeza ou esperança para o futuro. Sem Deus é desesperador. Sem Deus é agitado demais.
é turbulento demais. Sem Deus é incerto, é inseguro. Somente com uma perspectiva teocêntrica da vida, centrada em Deus, nós podemos nutrir alguma certeza e esperança para o futuro. Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Alguma pergunta? Não? Muito bem. Então amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Nós vamos seguir na exposição, vamos ainda para o capítulo 1 de Filipenses. E amanhã estaremos às 19h30, se Deus assim nos permitir. Peço a vocês que sigam orando pelo nosso país, sigam orando pelos governantes, magistrados, os poderes do país, legislativo, executivo, judiciário. Orem, gente, orem, porque só Deus mesmo, para ter misericórdia dessa nação e guardar essa nação. Mas lembre-se, a boa obra foi começada, que o nosso coração então confie, descanse e vamos em frente, irmãos. Vamos em frente, não se agite, não se amedronte, não se acovarde, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tá bom? E pois é, Elias, hoje tem um pessoal vizinho aqui de frente. Hoje eles estão fazendo uma reunião aí de oração, eu penso, e aí eles estão também orando. O que a gente também tem que fazer, né? Orar por essa nação, orar por esse país e pedir que Deus faça o melhor. Às vezes, é o que eu disse, às vezes a gente tem a visão de um melhor por aqui, um melhor por ali, mas Deus sabe de fato e de verdade o que é o melhor, tá? Palavra de Deus, viu, Juan Gabriel Liz, a gente só consegue pela Escritura. Tanto é que a forma mais correta é a gente ver criteriosamente se está se encaixando na Escritura. É passar o antivírus, né? Só que tem um detalhe, às vezes a gente vai ver não cristãos fazendo coisas morais que a Escritura ensina, e aí a gente também tem que tomar cuidado com isso. Tá? Não pode se esquecer que o ser humano é um ser moral, ético, e que pode não ter a lei de Deus, a Escritura, mas ele tem a lei de Deus cravada no coração, e é por isso que ele sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então tem que tomar cuidado com isso, para a gente não sair chamando aí não cristão de cristão e cristão de não cristão. Tem que tomar cuidado com isso. Mas a maneira como se relaciona com a palavra, vivencia a palavra, se apega à palavra de Deus, ama a palavra de Deus, certamente esses são elementos que dão entendimento para nós. Tá? Irmãos, que Deus os abençoe, fiquem com Deus, descansem, deitem a cabeça no travesseiro, durmam, o Senhor tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando. Tá bom? É sim, é um Wolverine, é um Logan, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, 19h30, se Deus permitir, tá? Um grande abraço para vocês.